Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje. Meio campo, Bernardo reiterou a vontade de voltar a jogar no Vasco, hein, pessoal? Ele que está sem clube. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar do Thales Magno. O Campelo revelou que não chegou ainda nenhuma proposta para o garoto. Também vamos falar sobre aí a presidência do Vasco, né, pessoal? As eleições do Vasco que vai acontecer nesse ano e também aí os possíveis candidatos e também os candidatos confirmados. Por último, vamos falar também aí sobre a volta do Bruno César, né? O Ramon Menezes falando sobre esse jogador. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo cada dia. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Compartilha com a sua galera no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tanto faz, compartilha aí, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal, pra gente chegar a 90 mil inscritos, tá faltando um pouquinho aí, dá essa força. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final tem aquele salve pra galera que tá sempre ligada aqui, comentando, elogiando muito o nosso canal. Fica aí até o final. Bom, pessoal, Alexandre Campelo falou sobre aí o interesse de clubes europeus na contratação do Thales Magno. Segundo o nosso dirigente, nosso presidente, ele disse que não chegou nenhuma proposta ainda oficial de nenhum clube para contratar o garoto Cruz Maltino, né, a joia do Vasco. O jogador foi muito especulado aí para ir jogar no Liverpool, né? O Liverpool estaria preparando uma proposta de mais de 150 milhões aí de reais para contratar o garoto, mas fato é de que não chegou nenhuma proposta e o jogador provavelmente deverá seguir em São Januário assim que voltar aos treinos, né? Voltar à normalidade, que até o momento a gente não sabe até quando vai chegar, né, pessoal? Quando vai voltar o futebol, a gente está falando disso aqui todo dia, vivendo a expectativa da volta aí do futebol. Mas a princípio não deve voltar tão cedo aqui no Brasil. Em outros países vai voltar aí, mas no Brasil está muito distante de voltar ao futebol. Eu acho que nesse ano nem tem mais jogos. Para falar a verdade pro torcedor, para ser realista, eu acho que esse ano não tem mais partidas de futebol. E o garoto Thales Magno deve ficar aí no Vasco aí, fazendo aí a sua parte técnica, né, treinando, tentando recuperar aí da lesão, até que chegue alguma proposta aí de algum clube europeu. Bom, pessoal, o Bruno César, que foi reintegrado aí ao elenco do Vasco recentemente, teve aí uma conversa com o Ramon Menezes. O nosso novo técnico do Vasco revelou que cobrou bastante aí do jogador, que ele possa ter uma nova postura, que ele ressurja dentro do Vasco, né? Que ele possa jogar mais futebol aí com a nossa camisa e que ele tem muito a contribuir. Eu discordo do Ramon Menezes, eu acho que o Bruno César não tem nada a contribuir com o Vasco. Eu acho que ele já teve o seu tempo, não provou porque foi contratado. Eu acho bem difícil que ele faça algo de diferente, mas a situação é bem difícil da gente comentar aqui, até porque não tá tendo jogos, né, pra gente avaliar melhor como que vai ser o rendimento do jogador. Vai mostrar mesmo que vai jogar mais bola, né, porque se tiver uma outra partida aí, a gente ia conseguir assistir, né, o Bruno César jogando, mas infelizmente não tem como a gente falar aqui. O que a gente pode falar sobre o Bruno César é o que ele fez aí com a camisa do Vasco, ou melhor, o que ele não fez. Ele não jogou nada com a camisa do Vasco, somente fez aquele gol contra o Fluminense no Clássico, no Campeonato Brasileiro. Foi o grande momento do Bruno César com a camisa do Vasco. Fora isso, ele não fez nada para fazer jus ao seu salário de mais de 300 mil mensais que ele recebia na época. Ele foi reintegrado, não será mais o camisa 10, como eu já falei, o camisa 10 é o Martim Benítez, e ele deve perder muito espaço aí no time aí, porque o Vasco trouxe o Guarim de volta também, trouxe o Martim Benítez, e assim que voltar às competições, eu acho que o Bruno César vai ser aquele reserva do reserva mesmo. Eu acho bem difícil que ele consiga se recuperar dentro do Vasco da Gama. Essa é a minha opinião, pode ser que você em casa discorde, apoie o Bruno César, é válido sim todo apoio, até porque é um jogador do Vasco. Eu analiso o que ele fez já com a camisa do Vasco. Eu acho que muitos vascaínos sabem que o Bruno César não vai passar desse futebol aí que a gente viu. Bom, pessoal, vamos falar agora das eleições do Vasco. O Vasco que tem aí alguns candidatos já confirmados, né, à presidência, né, que vai se candidatar aí, que vai concorrer à presidência do Vasco, né, o Fred Lopes, o Levenciano, também tem aí o Luiz Manuel Fernandes. Esses são os nomes até o momento confirmados aí para ser candidatos à presidência do Vasco. O Júlio Brandt é um nome que está aí em alta também, que pode vir a ser confirmado, ainda não está confirmado, mas está praticamente. O Júlio Brandt que deve vir aí com a chapa Sempre Vasco.
Alguns torcedores vascaínos viviam a expectativa de vir o Edmundo, né, em vez de vir o Júlio Brandt como candidato, mas o Edmundo já revelou que não irá ser candidato à presidência do Vasco, porque não quer ter inimigos na política aí, e também dentro do Vasco. Outros nomes podem surgir aí como candidatos, né? O Alexandre Campelo, que ainda não confirmou se vai ser candidato à presidência. Outros nomes aí, Sérgio Frias, do Grupo Casaca aí, que apoiou bastante o Eurico Miranda aí alguns anos atrás. Outros nomes bastante especulados aí, Jorge Salgado, Vitor Roma e o ex-vice de controladoria aí do Vasco, Adriano Mendes. Esses nomes poderiam ir vir como candidatos do Vasco. Mas a princípio, só como eu já falei, só tem o Fred Lopes, o Levenciano e o Luiz Manuel como candidatos confirmados. Desses candidatos aí, o que está fazendo a maior campanha até o momento é o Levenciano, né? Fazendo promessas atrás de promessas. Fez uma promessa semana passada que não cumpriu. O Fred Lopes está tentando aí trazer algumas inovações para o Vasco, né? Segundo ele, ele quer lançar um time master do Vasco, lançar uma camisa 4 do Vasco, né? O Vasco até o momento tem só até a terceira camisa e pode ser que essa camisa 4 aí venda mais, né, pessoal? Para arrecadar mais grana. Eu acho uma ideia válida aí do Fred Lopes, mas eu acho que ele tem pouca chance de ser presidente do Vasco, de ganhar as eleições. Como eu sempre venho falando aqui, eu fiz algumas enquetes aqui no canal e o Levenciano, mesmo aí não tendo cumprido o que ele prometeu de anunciar um reforço na última sexta-feira às 5 horas da tarde, continua forte aí para ser eleito presidente do Vasco. Mas eu acho que ele deve ganhar as eleições porque o vascaíno, a princípio, está acreditando sim no projeto do Levenciano. Eu particularmente só acredito vendo, não vou mudar a minha opinião, pode me xingar aí, pode queimar minha língua, mas eu só vou acreditar lá na prática, na hora que ele estiver na cadeira do Vasco presidente e contratar o que ele está prometendo e trazer aí o que ele está falando para o torcedor, né? As inovações que ele quer trazer para o Vasco, reforma do estádio e entre outras inúmeras coisas que a gente sempre está falando aqui no canal. Eu não acredito em Salvador da Pátria, o único Salvador para mim é Jesus e Deus, mais ninguém. Não existe Salvador da Pátria dentro do Vasco, porque a situação do Vasco é crítica, a situação financeira do Vasco é deplorável, o time está cada vez sofrendo mais ainda por conta de salários atrasados e também de perca aí de funcionários, né? Acabou com o paradesporto no Vasco, né? O esporte paralímpico no Vasco já acabou, não tem mais, e o Vasco vai ter uma economia de R$1 milhão. Isso é lamentável, porque vai ter mais pessoas desempregadas aí. Infelizmente, a situação do Vasco é muito crítica, mas vamos ter que esperar, né, pessoal? Assim que saem notícias, né, sobre o Levenciano, sobre qualquer outro candidato, a minha obrigação é trazer para o torcedor. Eu só acredito vendo em promessas de Balotelli, Ibrahimovic, entre outros nomes aí, só quando ele estiver na presidência e assumir aí e trazer para o Vasco. Bom, pessoal, para fechar, vamos falar aí do garoto Bernardo, né, que não é garoto mais, né, na época que jogava no Vasco era um grande garoto, promissor, mas que jogou a sua carreira no lixo, né, pessoal, na lama. Ele poderia ter sido um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro, mas devido aí problemas extra-campo, o Bernardo não conseguiu desenvolver aquilo que se esperava dele lá em 2011, 2012, e o jogador dei entrevista aí ao canal Futebolaço Vasco do meu grande amigo Diego Lopes, Dieguinho, tá sempre mandando mensagem para mim lá no WhatsApp, muito obrigado aí, Dieguinho. Falou sobre essa possível volta ao Vasco. Ele falou que aceitaria até mesmo fazer testes dentro do Vasco para ser aceito novamente para o nosso clube, né? O Bernardo aí, que é um jogador muito querido pela torcida do Vasco, torcedor que é antigo lá de 2011, que viu ele jogando no auge mesmo, sabe que o Bernardo rendeu muito com a camisa do Vasco. Ele foi campeão da Copa do Brasil, conquistou a torcida do Vasco pelo seu amor à camisa. Eu acho válido tentar trazer ele pelo um período de experiência, assim como o Atlético Paranaense fez recentemente com o Walter, né? Aquele mesmo gordinho Walter. Pode ser que o Bernardo seria um nome interessante para compor o elenco do Vasco, já que ele vai estar cheio de vontade, pessoal. A gente não adianta querer aqui reclamar do jogador, o jogador tá acabado, o jogador... Não, ninguém tá acabado, velho. Se o cara conseguir aí dar a volta por cima, como o Bernardo está querendo, pessoal, ele tá mostrando que quer dar a volta por cima, voltar a vestir a camisa do Vasco e nos dar alegrias, né? Assim como fez no passado. Jogador que tem um grande amor pela camisa do Vasco, eu acho que seria válido sim trazer ele pelo um contrato de experiência, assim que voltar ao futebol, né, pessoal? Voltar aos treinamentos aí, já trazer o Bernardo para compor o elenco do Vasco, eu acho que seria válido.
Vamos ter que esperar aí ver se a diretoria do Vasco pode, quem sabe, levar adiante essa própria ideia do Bernardo, né? Ele mesmo cavou uma vaguinha no time do Vasco, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que seria válido sim, até porque no ano passado a gente teve vários jogadores aí que não fizeram absolutamente nada com a camisa do Vasco, que foram contratados, né? Marquinho, Valdívia, entre outros, Ian Sassi, outros jogadores péssimos que não comprometiam aí com o nosso manto sagrado, não estavam nem aí para jogar no Vasco. Eu acho que o Bernardo tem uma gana, uma vontade imensa de vestir a nossa camisa novamente. Vamos esperar ver se o Campelo vai dar aí, quem sabe, uma oportunidade aí pro Bernardo se redimir e voltar aí a ser ídolo da torcida do vascaína. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre as eleições do Vasco. Qual candidato você acha favorito a ganhar as eleições? Também fala aí sobre o Bernardo. Quem sabe pode voltar aí ao Vasco, né, pessoal? Quem sabe a diretoria do Vasco dá uma chance pro garoto. Também falei sobre a venda do Thales Magno, que até o momento não chegou nenhuma proposta para o Vasco. E também sobre o Bruno César, né, que foi reintegrado, e o Ramon Menezes disse que confia aí na volta do jogador. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligado aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Vou mandar um forte abraço pro Marcos Francisco, em Franca, lá em São Paulo. Muito obrigado, Marcos. Um abraço pro Romário, em Monsenhor Tabosa, lá no Ceará. Muito obrigado. Um abraço pro Wesley, em Rio Branco, lá no Acre. O Jorge Luiz, no Piauí. O Márcio, em Novo Aripuana, lá no Amazonas. O MC Flávio, em São João del Rei, em Minas Gerais. O Ronildo Lima, ele pediu um salve pros vascaínos de Goiânia. Um abração aí pros vascaínos aí de Goiânia. Um abraço também pro Matheus Miranda, em Jaru, em Rondônia. O José Augusto, em Cajari, no Maranhão. E para fechar aí, o Fábio, em São Luís, no Maranhão também. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. E tamo junto aí, Vascão.